Se você já passou por aquela situação em que um código funciona perfeitamente no servidor, mas quebra completamente em outro, você já sentiu na prática um problema que não nasceu no seu projeto. Ele vem de um momento específico da história da web. Agora imagine isso acontecendo não com uma exceção, mas com um padrão. Cada navegador com um comportamento diferente, cada implementação com suas próprias regras, e você precisando adaptar o sistema dependendo de onde ele vai rodar. Esse cenário não surgiu por acaso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu quero reconstruir com você como uma disputa entre dois navegadores acabou definindo não só a forma como a web funciona, mas porque uma empresa que dominava completamente o mercado conseguiu perder o controle da camada mais importante da computação moderna. Antes de chegar nessa parte, a gente precisa voltar a um momento em que a web ainda estava começando a ganhar forma. Lá no início dos anos 90, a web ainda era um ambiente muito mais simples do que a gente conhece hoje. As páginas, elas eram basicamente documentos estáticos, e qualquer tentativa de criar uma interação já exigiam soluções muito mais complexas do lado do servidor. Em 1993, o Mosaic mostrava que a internet podia sair do ambiente acadêmico e chegar a um público mais amplo, mas pouco tempo depois, em 94, surge a Netscape como Navigator, que rapidamente se torna o principal navegador da web. Em pouco mais de um ano, a Netscape já concentrava algo próximo de 80% do uso. Para muita gente naquele momento, ela não era só um player relevante, mas até um caminho natural para se tornar um padrão da web. Só que existe um detalhe bem importante aqui. O browser começa a deixar de ser apenas uma forma de visualizar páginas e passa a ganhar a capacidade de execução. Com a chegada do JavaScript, por exemplo, e até outras evoluções, ele começa também a se aproximar de um ambiente onde aplicações poderiam rodar diretamente ali, sem depender tanto do sistema operacional por baixo. É exatamente nesse ponto que a Microsoft começa a prestar atenção de verdade. Em maio de 1995, Bill Gates circulou um memorando interno que ficaria conhecido como Internet Tidal Wave. Ali, ele deixa bem claro que a internet não era só mais uma tendência, mas algo que poderia impactar diretamente todas as linhas de negócio da empresa. O ponto mais sensível não era nem o crescimento da web em si, mas o que ela poderia vir a se tornar. Se aplicações passassem a rodar cada vez mais dentro do browser, a dependência do Windows diminuiria. E se isso acontecesse em escala, o principal ativo da Microsoft deixaria de ser o centro da computação. Então, a partir desse momento, o browser deixa de ser apenas um software adicional e passa a ser tratado como uma camada estratégica. E antes de entrar num confronto direto, a Microsoft tentou até um caminho diferente. Lá em 95, os executivos da empresa chegaram a propor uma divisão de mercado com a Netscape, onde cada um atuaria em contextos diferentes. A ideia lá na prática era evitar uma disputa direta dentro do ambiente do Windows. Só que esse movimento não deu certo. Foi a partir daí que a relação deles começou a mudar completamente. O que poderia ter sido uma coexistência se tornou uma disputa aberta por controle. E ainda em 1995, a Microsoft lança então a Internet Explorer. No começo, ela não era tecnicamente superior à Navigator. A vantagem da Netscape ainda era bem clara, tanto em adoção, do quanto as pessoas utilizavam, quanto na maturidade daquele projeto. Mas a disputa não se limitou ao produto. Enquanto a Netscape continuou evoluindo o browser com foco em funcionalidades, como o próprio JavaScript, a Microsoft começa a trabalhar em outra frente. Ela passa então a integrar a Internet Explorer ao Windows e ao distribuí-lo gratuitamente. Isso aqui mudou completamente a dinâmica dessa competição, porque agora o browser não depende mais da escolha ativa do usuário. Ele já vem junto com o sistema. Foi a partir de 1996 que a estratégia da Microsoft ficou ainda mais agressiva. O Internet Explorer começa a ser distribuído em todas as formas possíveis. Vem junto com o Windows, aparece como padrão em novos computadores, é praticamente empurrado por provedores de internet, por fabricantes e por grandes players como a AOL. Existe um dado que ajuda a visualizar bem esse movimento. E é lá entre 97 e 98 que o uso da Internet Explorer entre usuários da AOL e CompuServe sobe cerca de 22% para mais de 80% em pouco mais de um ano. Isso não acontece só porque eles melhoraram o produto, mas porque a distribuição deles mudou. Se você já trabalhou com algum produto digital, você sabe que acesso muitas vezes pesa mais do que qualidade no curto prazo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Enquanto essa disputa acontece, existe um efeito colateral que começa a aparecer para quem está construindo na web. Os dois lados passam a lançar funcionalidades próprias, muitas vezes incompatíveis entre si. O
O JavaScript se comporta diferente dependendo do navegador. Recursos como DHTML e ActiveX seguem caminhos totalmente distintos. Padrões não são respeitados de forma consistente. Então, na prática, isso cria um cenário onde o mesmo sistema precisa ser adaptado para funcionar em ambientes diferentes. Se você já precisou lidar com um comportamento inconsistente entre browsers, essa dor começa exatamente aqui. E é nesse momento que a web deixa de ser um ambiente só técnico e passa a carregar um histórico de decisões conflitantes. E se você observar essa disputa com um pouco mais de distância, fica claro que não foi só um navegador. Ela foi sobre quem controla a camada onde as aplicações rodam. Quando você começa a enxergar a tecnologia por esse ângulo, você deixa de olhar só para a ferramenta exclusivamente e começa a entender o tamanho do impacto das decisões de arquitetura no mercado como um todo. E eu sempre falo aqui que esse tipo de leitura é exatamente o que diferencia quem executa uma tarefa de quem consegue se posicionar em contextos mais avançados, principalmente quando a gente fala aqui do mercado internacional. Se você é dev pleno ou sênior e quer desenvolver esse tipo de visão e entender como se posicionar melhor para trabalhar fora do Brasil, a Coders disponibiliza uma consultoria. O link está na descrição aqui do vídeo ou no QR Code que está aqui na sua tela. É só apontar a câmera do celular e agendar agora o seu horário. Agora vamos voltar lá para a história, porque daqui para frente fica ainda mais interessante. Então, no fim dos anos 90, a estratégia da Microsoft começa a dar resultado. O Internet Explorer cresce rapidamente e já no início dos anos 2000, ultrapassa 90% do uso. A Netscape perde espaço e é adquirida pela AOL em 1998 e deixa de ser o principal player da web. Se você olhar só para esse momento, parece até que a disputa venceu. Só que essa história traz um efeito que não é imediato. Ao dominar completamente o mercado, a Microsoft reduz o ritmo da evolução do Internet Explorer. O browser deixa de avançar na mesma velocidade e a web começa a depender cada vez mais de padrões que não estão totalmente sob controle de uma única empresa. Ao mesmo tempo, o movimento da Netscape de abrir o código do seu navegador lá em 98 começa a gerar consequências anos depois, porque é esse código que dá origem ao projeto Mozilla, que mais tarde se transforma no Firefox. E esse novo player surge com uma proposta diferente, mais aderente a padrões, mais focada em consistências e mais alinhado com a ideia de uma web aberta. Mas em 2004 é quando a Firefox começa a ganhar espaço. Em 2008, o Google entrou com o Chrome, trazendo um novo nível de performance e foco na web como plataforma de aplicações. Nesse ponto aqui, o cenário já mudou completamente. A web já não depende mais de um único navegador. Ela não depende de um único sistema operacional. E o controle sobre essa camada passa a ser distribuído. Aqui a Microsoft ainda é relevante, mas já não define o ritmo da evolução. Quando você olha essa história com mais atenção, fica mais claro onde está o ponto central aqui. A Microsoft percebeu cedo que o browser poderia se tornar uma plataforma e tentou impedir isso usando a vantagem que tinha no sistema operacional. E no curto prazo até funcionou. Ela dominou o mercado de browser. Mas ao fazer isso, ajudou a consolidar o browser como a principal interface da computação moderna. E quando essa camada amadureceu, ela deixou de caber dentro do controle de uma única empresa. A web passou a evoluir por padrões, por múltiplos players e por um ecossistema que não dependia mais diretamente da Windows. A guerra dos browsers não foi apenas uma disputa entre duas empresas. Ela foi um momento em que a web deixou de ser um complemento e passou a ser um ambiente onde grande parte das aplicações modernas existem. A Microsoft até venceu a batalha pela distribuição, mas o modelo que surgiu dessa disputa mudou o jogo de uma forma que ela não conseguiu controlar depois. Hoje, quando você abre um navegador e roda uma aplicação inteira ali dentro, você está usando uma camada que nasceu exatamente dessa disputa. Porque no final não é só sobre quem ganha a disputa no curto prazo, mas sobre quem consegue sustentar o controle quando o ambiente muda. E essa história mostra bem isso. Se fez sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque a gente vai continuar desmontando decisões como essa que moldaram o jeito que você escreve código hoje. E se você conhece alguém que já sofreu com um bug entre browsers, manda esse vídeo para essa pessoa. Não deixe de acompanhar também a gente nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!